Muito bem, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Vamos lá para mais um episódio do nosso Atualizando, hoje tratando sobre o fenômeno El Niño. Nessa edição, contamos aí com participações para lá de especiais, professor Eduardo, professor de Geografia do colégio, coordenador de Geografia também do Colégio Positivo. Alexandre, é uma satisfação estar aqui com vocês para poder bater esse papo sobre esses efeitos do El Niño, que está todo mundo comentando sobre isso, então vamos esclarecer algumas coisas aqui. Ainda mais que é para ser o maior aí da história, tomara que a previsão dê errado. E temos o nosso correspondente interestadual, o professor Luiz Antônio, que está lá em Floripa. Luiz. Opa, é um prazer estar colaborando, contribuindo e também aprendendo bastante com isso, e conforme vocês falaram, gostaria também que essas previsões dessem completamente erradas. Já que o estado aqui é bastante atingido por isso, né? O Luiz está falando de Floripa, Luiz, que muitos de vocês, alunos do Positivo, conhecem, professor de História, trabalha com a gente lá em Joinville e também é responsável pela História de Santa Catarina, não é isso, Luiz? Exatamente. E é junto com o professor Alexandre, que é catarinense também, né? Temos essa honra. O Eduardo também, né? Não nasceu em São Paulo, mas ele é catarinense, tem parentes no Vale do Itajaí. Tem um pezinho lá. Tem um pezinho lá, então tá certo. Então, vamos trabalhar. Gente, o seguinte, o nosso objetivo aqui é o seguinte, eu vou dar uma breve demonstração do fenômeno El Niño, porque para a maior parte das pessoas, basta entender que o El Niño é o aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico, que para o centro-sul do Brasil traz elevação na quantidade de chuva. Então, a nossa preocupação com cheias, impactos na agricultura e tudo mais. Mas daí o Eduardo vai trabalhar um pouco mais as expectativas, diante do que já aconteceu em outras edições, desse Super El Niño, e o Luiz Antônio vai abordar a questão específica das cheias, até porque esse ano nós lembramos os 40 anos das grandes cheias que atingiram o Vale do Itajaí-Açu, em Santa Catarina, em especial a cidade de Blumenau. Então, mostra na tela aí o material que eu trouxe, por favor. Olha só, gente, esse El Niño foi anunciado pela Administração Nacional de Oceanos e Atmosfera, que a sigla em inglês fica NOAA, como tendo iniciado no começo do mês de junho. No dia 8 de junho, essa agência estadunidense, ligada inclusive à NASA, que é considerada a grande autoridade no assunto, disse, olha, o El Niño começou, né? Então, ele vem substituir a Laninha, que desde 2020, em outros episódios aqui do Atualizando já tratamos disso, 2020, 21, 22, Laninha trouxe, o resfriamento do Pacífico, Laninha trouxe a estiagem, a maior dos últimos 90 anos. Tivemos impacto aí na agricultura, na obtenção de energia elétrica, enfim, né? Foi uma situação bem... Cidades faltaram água, né? Isso. Como aqui em Curitiba. Então, o que acontece? Agora nós estamos entrando no fenômeno El Niño. Curiosamente, né, sempre o El Niño ele é mais temido, né? Até porque o seu estudo, né, é mais longevo. Mas, enfim, o que vem a ser aí o fenômeno El Niño? Ele é o aquecimento anormal das águas aqui do Oceano Pacífico. O Oceano Pacífico ele cobre 1/3 da superfície do planeta, e o que nele acontece acaba desestabilizando o clima do planeta inteiro. Esse aquecimento ele é em torno de 1 grau, né, mas para esse ano alguns estão estimando que possa passar de 3 graus. O que depois até o Eduardo tem algumas coisas aí para trazer para a gente. Quando você tem esse aquecimento, acontece também uma modificação significativa nos chamados ventos alísios, que são ventos planetários que convergem para a linha equatorial. Esses ventos no Oceano Pacífico, ventos que são contínuos, eles têm uma característica de empurrar a água lá em direção à Ásia. Acho que aqui você poderia fazer uma observação, né? Olha isso. Fala. É curioso, né? Porque quando a gente fala que esses ventos são responsáveis por levar essa água lá em direção à Oceania, muitas vezes as pessoas ficam pensando, mas quanto de água, né? E aí se calcula que há uma diferença no nível médio do mar, comparando a Oceania com o litoral ali da costa do Peru e do Chile, uma variação de 20 centímetros, Alexandre. Então é como se essa água realmente fosse se
acumulando, se empilhando, vamos colocar assim, em direção ali à Oceania. Isso é extraordinário porque entre a costa do Chile, né, e a costa aqui da Austrália, dá para a gente arredondar aí uns 12 mil quilômetros. Então, esses ventos, eles varrem ali o oceano. E esses ventos, eles compõem também, são chamados ventos alísios, vão até o Equador e voltam em altitude contra alísio. Ali eles compõem a chamada célula de Walker, né? Que foi um importante meteorologista inglês, tal, que junto com o Hadley, né, eles acabaram tendo essa grande sacada aí dos ventos alísios. Só que quando acontece esse aquecimento anormal do Oceano Pacífico, essa célula ela pode ser quebrada, né? Você que vai aí concorrer para a nossa federal do Paraná, eles já trouxeram isso numa questão, né? Que quando acontece o fenômeno El Niño, eles usaram a palavra bipartida, né? Bipartida. Isso, então, ó, essa célula, em geral, ela faz isso, tá vendo aqui, ó, da América, né, em direção lá à Oceania, à Ásia, e retorna aos contralísios. Quando você tem o episódio de El Niño, ó, há essa perturbação, né? Então as chuvas acabam se concentrando mais aqui na América do Sul, e no nosso caso afetando bem o centro-sul do Brasil. Mas daí você pergunta o seguinte, mas o que causa o fenômeno El Niño? Ele é o aquecimento das águas do Pacífico. Boa pergunta. Se você descobrir, né, manda aí pra gente que a gente está precisando. Mas até nós trouxemos aqui a obra do Francisco Mendonça e da Inês Oliveira. É assim que ela é chamada lá na... É assim mesmo. É assim, assim porque mesmo. eu não fui aluno dos dois, mas o Eduardo foi Tive aluno dos dois em climatologia. Tive esse privilégio. Grande livro, né? E olha só, aqui nessa obra, porque eu não sei, Eduardo, você... no teu dia a dia, se você já enfrentou isso, mas você fala assim, pô, o fenômeno El Niño, que vai causar tudo isso que a gente está trabalhando aqui, que é um fenômeno gigantesco, é um fenômeno natural, é uma anomalia climática, mas é natural, pode estar sendo alterado pelo homem, mas a gente não sabe ao certo? Não, né? Então até acho que ele não vai ficar bravo, né? O Chico, né? E a Inês colocam no livro aqui assim, ó, o El Niño é um fenômeno bem descrito na atualidade e embora haja muita controvérsia quanto à sua origem, há registros de sua manifestação desde o século XVI, quando navios, então, né, a vela, registravam em certos períodos a aceleração no trajeto porque os ventos se intensificavam, mudavam e tal. Mas ele vai adotar esse nome e a gente sabe, né, o que acontece no século XIX. Ô Luiz, tu deu uma apurada aí, né? Por que ele é chamado El Niño, né? Que é uma coisa que muita gente também acha calorota, né? Pois é. Esse nome, na verdade, ele não tem uma origem científica, uma tese acadêmica que afirme exatamente esse nome, mas ele remonta ali ao século XIX, aos pescadores e navegadores ali da região do Peru e Equador, que deram esse nome devido também logicamente, ao nome do menino Jesus. Então teria vindo dali o nome do menino, do nome, né? El Niño. Então, uma alusão ao menino Jesus. Claro que hoje, o menino Jesus que trouxe esperança para a humanidade quando nasceu, no caso agora, não é muito aplicável esse nome. Muito se você bom quiser aí. questionar a história, né? É a história de pescador mesmo, né, Luiz? Exatamente. Eu não quis fazer essa afirmação, já que moro aqui numa região que tem muitos pescadores e bem na época da tainha. Então, tá uma época boa para falar disso. Eu assino embaixo. Então, mas tem isso, sabe? Que como ele se manifesta normalmente perto de dezembro e tal, peixe gosta de água fria, né? E o aquecimento das águas prejudica a pesca, então foi feita essa relação muito pela data, talvez, né, Luiz Antônio? Não tanto pela mensagem, né, do menino sim, Jesus, sim. né? Então, mais ou menos por isso aí. Mas então, gente, retornando a coisa aqui, ó, no próprio livro aqui do Francisco Mendonça, ele coloca que existe a tese dos oceanógrafos, que diz que isso tem uma relação com as correntes marítimas, a tese dos meteorologistas, que é ligada à divisão, então, aí da célula de Walker, a tese até dos geólogos ao redor do Oceano Pacífico, tem um anel de fogo, que é uma região tectonicamente muito ativa, possa ter relação, e os astrônomos falam de ciclos solares.
Então há um debate muito grande, não se sabe ao certo a origem do fenômeno. Mas, como ele coloca aqui, ele é muito bem descrito e a gente sabe o que ele acontece. Pode soltar aí o material de novo para a gente? Daí a gente termina aqui para o Eduardo entrar. E uma coisa, esse El Niño, aonde que estão as principais bases de registros dessa temperatura? As principais bases estão aqui em Darwin, no norte da Austrália, e no Tahiti, né? Porque com o tempo se percebeu que esses lugares são os mais sensíveis, justamente para ver as oscilações de pressão atmosférica, né? Barométricas, que envolvem temperatura, e elas são indicativo do que pode acontecer para o aquecimento dessa faixa aqui, ó, onde há o aquecimento, né? Atinge um pouco mais o sul do Equador, até por isso o El Niño é chamado de ENOS, El Niño Oscilação Sul. Né? E uma coisinha, esse El Niño que está chegando aí, ele é para ser um El Niño poderoso mesmo. Então, que eu lembro, eu nunca vi isso aparecer em prova, né, Eduardo? Não. Mas quando ele se manifesta de forma clássica e forte, ele é chamado de El Niño canônico, né? A ideia de poderoso, de central, né? De bem estabelecido. Quando ele não se estabelece corretamente, como foi o caso do El Niño de 2018, que ele foi fraco, aí ele é chamado de Modoc. Modoc vem do japonês, né? Que pode ser... É aquele que parece, mas não é. Né? Ele é fraco, é preguiçoso. Né? É muito parecido com uma condição normal que se observa, né, na dinâmica do oceano. Isso, né? É isso aí. Né? E esse ano ele será um canônico. E assim, a gente que está acompanhando, né, esse dia a dia, em alguns lugares não afirma categoricamente que vai ser um canônico, mas, por exemplo, nesse canal aqui, Letras Ambientais, eles falam, né, que pelo laboratório LAPS, que é o laboratório de estudo de pesquisa de imagens de satélite, eles colocam categoricamente que é a configuração mais canônica, né? E que ele vai atingir o seu auge, né, no período de novembro, no caso do ano passado, né, até março de 2023 vai ser a partir de março desse ano, então seria a sua maior manifestação. E eu termino então essa exposição de que é o El Niño, qual a sua origem, deixando esse gráfico aqui, que aí o Eduardo vai se deliciar com ele. A gente tem uma série histórica aqui das manifestações do El Niño, e eu já chamo a sua atenção aqui, ó, onde está a setinha agora, 82 e 83, foi um grande El Niño, que daqui a pouco o Luiz Antônio trata com a gente, olha só, e aqui onde está a setinha são as expectativas desse nosso El Niño. Eduardo, contigo. É interessante pensar, Alexandre, que quando a gente olha essa série histórica de 1950 a 2020, né? Então uma série ali de mais de 70 anos, mostrando então essa variação entre períodos de El Niño e Laninha. Então vale lembrar que entre um fenômeno e outro a gente não tem assim uma periodicidade exata, né? Mas mais ou menos se calcula ali uma variação que pode gerar em torno de 2 anos a 7 anos, né? Isso. É isso. E uma duração de 6 meses a 1 ano e meio. Então, vejo que é um fenômeno bem maluco mesmo. É por isso até o termo anomalia, né? Eu vi um cara uma vez falar excentricidade climática. Também gostei. É interessante porque a própria ideia, né, de anomalia, então de você ter alteração do padrão mesmo, né? Então até me chama a atenção, a gente vinha conversando, eu e o Alexandre aqui, viemos caminhando até aqui o local da gravação. Poderia ter falado isso? Pode. Conversando. Em 2 shops para chegar. E conversando, é interessante o quanto a atmosfera ela é dinâmica, né? Então, se às vezes numa questão assim de observar a previsão do tempo, a pessoa, né, vê lá, pô, a previsão é de sol, aí ela sai de casa, chove, cai neve, no caso aqui de Curitiba, 4 estações num dia, né, Alexandre? É uma coisa muito louca aqui, essa cidade. Tirando a estação ferroviária e a rodoviária. A pessoa já se sente enganada e ela já percebe claramente esses efeitos dessa mudança numa pequena escala de tempo. Então, imagina num fenômeno como esse, né, no sistema atmosfera-oceano, né? Então... Não, e o seguinte, né, assim, pessoal, agora tivemos aquele acidente com o submarino lá, que foi, né, veio o negócio do Titanic. Então, em vários lugares que ficam no Oceano Atlântico, tem nada a ver com o Pacífico, com o El Niño. Mas voltou aquela história, a gente sabe menos dos oceanos do que da Lua, né? Então, o Oceano Atlântico até é o mais conhecido. Agora, o Oceano Pacífico, ele é uma
uma incógnita, né? E os efeitos são diversos, né? Não só essas variações nas características do clima, como a gente consegue observar no gráfico, mas o impacto que elas têm para a vida das pessoas, né? Principalmente pensando em termos econômicos. Então, nós temos, por exemplo, alguns países que a sua economia ela depende muito da produção e exportação de commodities que não são energéticas, ou seja, são aquelas commodities agrícolas. Eu estou falando aqui da produção de soja, da produção de milho, né? E assim por diante. No caso do Chile até e Peru, a produção de pescado. A pesca mesmo, né? Então, afetando diretamente, né? A exportação e o preço desses produtos, dessas commodities no mercado internacional. Então, enquanto a gente está batendo esse papo aqui, existem pessoas, né? Pensando em investir, né, na variação do preço, ou vai subir, ou vai descer o preço da soja no mercado internacional, que é a famosa Bolsa de Mercados e Futuro, e a variação do preço da commodity, ela impacta diretamente sobre o PIB desses países. Né? Pode jogar o Luiz Antônio para a gente aqui, para ele ficar na conversa, hein? E aí é legal pensar que a gente observar esses dados dessa série histórica, né, os países vão desenvolvendo uma memória, então já vai se criando uma expectativa do que pode acontecer. Por exemplo, a gente pode pegar o nosso vizinho aqui, a Argentina, né, que é um grande produtor de trigo. E aí existe uma expectativa que com os efeitos desse El Niño, isso vai afetar diretamente a produção desse trigo, e já está se falando numa redução da possibilidade de crescimento econômico em 0,5%. Na Argentina, do esperado por conta dos efeitos desse El Niño. A gente tem, por exemplo, uma questão interessante na Índia, né? Então, um país considerado em desenvolvimento, né? Um país que vem se industrializando, vem crescendo muito nos últimos anos, porém também, além de ser afetado pela dinâmica no clima de monções, pode gerar uma alteração no regime de chuvas ali na região, impactando inclusive sobre grandes áreas urbanas, né? Podendo contribuir com a proliferação de doenças ali, como o próprio cólera ou até mesmo a leptospirose. Né? Falando em doenças, a Organização Mundial de Saúde, né, emitiu um alerta para eles falaram uma explosão de viroses. O Brasil vem às turras há alguns anos com essa coisa de Zika vírus, leptospirose. A própria dengue, né? A própria dengue. Então, afetadas por isso. Mas o que me chamou muito a atenção, assim, dando uma pesquisada sobre os efeitos desse El Niño, é o Equador. Então, no Equador, eles trabalham muito com uma ideia, né, de um El Niño que foi em 97 e 98. A gente até percebe no gráfico ali que foi Joga grande... pra gente o gráfico um pouquinho pra gente aqui. É um grande já volta aí, pico, né? Aqui, dessa série histórica é o mais elevado ali, o mais né? elevado. E na época isso gerou, né, em torno de 300 mortes aí no país, um prejuízo de mais de 3 bilhões de dólares, né? E aí o Equador ele vem sofrendo nesse ano com intensas chuvas desde janeiro. O Chile teve um arranca-toco agora com chuva, né? Isso, exatamente. E aí muitos escorregamentos acontecendo, né? Movimentos de massa, como a gente chama aí na geografia. E aí isso pode acabar se intensificando, né? Então, gerando mais problemas para a economia do país. Você vê, um país que passou nos últimos anos por vamos dizer assim, uma inconstância na questão política e agora sendo afetado por uma questão climática que vai gerar efeitos catastróficos para a economia do nosso vizinho Equador. Gê, bota um pouco esse gráfico aqui novamente. Uma coisa que nós conversávamos aqui, que né, a gente sempre faz uma prévia. Daí quando chega aqui, nunca fala o que a gente quer. Mas eu achei interessante aquele seu comentário, né? Que, veja, para classificar um clima, a gente fala em aula lá, né? 30, 35 anos. Isso. Nós temos uma série histórica aqui desde os anos 50, bem estabelecida. Aquele seu comentário lá, né? E com o aquecimento global... Né? A gente vai perder esses dados históricos, né? Então, a gente vai perder essa capacidade de prever algumas coisas ou tentar prever algumas coisas. Então, fugindo a esse padrão. Uhum. E aí, a gente cai numa questão assim do o que pode acontecer, o que pode se gerar disso. E aí, tendo consequências, né? Não só quando se vê esse modelo, ele já é irregular, né? Exato. Tende a ficar mais irregular mais ainda. Regular ainda. E podendo intensificar, né, esses processos, tanto o El Niño quanto o Laninha, né? Me corrija se eu estiver errado, Eduardo, mas aqui em 97, considerado o maior dessa série, a temperatura aumentou 2 graus e meio, 2 graus, uma coisa assim, né? Esse ano, a previsão é que talvez passe de 3,2, né? Uhum, então, exatamente. A gente pode pensar, mas só 2 graus, mas isso pensando todo esse sistema... Não, você imagina quanta umidade é jogada na atmosfera. É uma coisa... E aí acontece assim, né? Vai chover mais aqui agora o Luiz Antônio vai entrar aí
com a propriedade dele para falar dessa história lá de Blumenau, mas a gente está preocupado aqui com a chuva, né? Mas o El Niño também reduz as chuvas no norte e nordeste. Isso então, um agravamento de seca no nordeste, queimada na Amazônia, né? Sim, as estiagens aí gerando um grave problema, né? Principalmente no Nordeste. Mas aí, pegando o gancho, né, Alexandre, já que você colocou essa questão aí em relação ao Brasil, também vale destacar ali o Rio Grande do Sul, né? Porque recentemente nós tivemos a passagem do ciclone extratropical, que também gerou uma série de problemas ali. Foram 14 mortos. Né? Isso, 40 municípios aí sendo atingidos e tal. Então, e aí as possíveis chuvas intensas que podem se gerar na região, né, já um problema emendando no outro, e aí fica aquela discussão, né? As rodovias aí que... Né? Agora se esperava menos chuva na época de inverno para quem sabe fazer uma correção adequada aqui para o nosso litoral, e talvez isso não... e aí fica aquele questionamento, né? Como que o poder público vai lidar com isso, pensando, né, em ações, né, para poder resolver a situação dessas populações. Pelo menos avisar o pessoal antes do negócio. Beleza. Geis, bota um pouquinho o gráfico para a gente. Luiz, agora tu vai entrar com a gente aqui, ó. Só vou chamar a atenção aqui, ó, gente... 82 e 83 também foi um dos El Niños muito significativos, né? Muito significativo. E aí o que acontece? Em Santa Catarina nós tivemos cheias históricas, né? Então aqui até eu trouxe a pedido do Luiz Antônio a capa da revista Veja, né, da época, dizendo assim: o país socorre o sul da enchente do século. Então, Luiz, agora é contigo. Depois, a hora que você quiser, peça que eu boto as outras imagens ali que nós separamos das cheias lá de Blumenau, tá? Maravilha. Vamos lá, então. Bom, segundo a NSC, um veículo de comunicação aqui do estado, eles publicaram em dezembro de 2021 que em Santa Catarina teve em torno de 169 enchentes. O que é considerado enchente? Que o pessoal classifica como enchente. É quando o rio ele transborda. Não precisa derrubar casa, não precisa arrastar, matar pessoas. Mas quando ele transborda, que ele sai da sua caixa, que ele começa, isso é considerado enchente. Claro que depois desse levantamento que eles fizeram, teve mais uma. Então, que foi em 2022. Teve mais uma dessas que não foi tão significativa para os veículos de comunicação. E tanto é que a região de Blumenau, das mais afetadas e que chama a atenção do Brasil, tem até a Defesa Civil de Blumenau, chamado Alerta Blue. O Alerta Blue, que é um Defesa Civil de Blumenau, né? O Blue aí, no caso das primeiras letras do município, eles colocam praticamente todas essas enchentes. Então, só para ter uma ideia, em 1852, quando estava acontecendo a emancipação de Blumenau, já teve uma. E ela chegou mais ou menos a 16 metros. Mas esse número não é muito confiável, né? Porque na época não tinha essa metragem, essa segurança que nós temos hoje. Mas o que chama a atenção é que em 1855, logo depois que Blumenau estava emancipado, o doutor Blumenau escreve para o Dom Pedro II, dizendo o seguinte: olha, cara, o troço aqui pegou pesado, não tem mais sementes, mas só tem 30% praticamente de alimento, preciso de ajuda. Cara, eu não tô aguentando. E ele mesmo foi buscar sementes no Rio de Janeiro, no interior do estado, para tentar amenizar. E pouco depois, né, em 1855, nós vamos ter, que foi o que ocorreu, esse fato em 1855, doutor Blumenau. Em 1880, mais uma dessas enchentes que arrasou, inclusive, o poeta catarinense, o Cruz de Souza, conhecido aí como Dante Negro. Ele fez um poema sobre, eu fiz uma colinha aqui, um poema para arrecadar fundos para o município de Blumenau. Então vou ler uns versinhos aqui bem rápido, um pedaço só para deixar um pouquinho mais leve. Ele escreve assim, se bem que o poema não é muito leve não, né? Chama-se Saudação. Ontem, grande desgraça, que o povo se abraça, de Itajaí em geral. Ontem, o cetro divino, que se tornado ferino, tudo esmaga afinal. Ontem, prantos e dor, grandes gritos de horror e fatal confusão. Ontem, lâmpadas perdidas de centenas de vidas que nas águas lá se vão. Ele doou os direitos autorais para recuperar, para ajudar a amenizar o sofrimento do povo de
do Vale do Itajaí, né? E de Blumenau. Então, essa história, esse grande desgraça, podemos assim dizer, já afetava lá no século XIX, deixando marcas profundas. Quando você vai buscar a história de 1983, e ali pode colocar até aquela imagem da revista Veja de novo, quando você vai buscar isso aí, a maioria dos repórteres, eles vão dizer assim, e inclusive depoimentos, vai dizer assim, esta é maior que a de 1911. Então, de 1911, nós tivemos uma grande enchente que chegou a 16 metros, o rio escapando, saindo, quer dizer, subindo 16 metros, e que levou uma desgraça. E várias outras dessas enchentes afetaram Blumenau. Mas a de 1983, esta sim foi grandiosa, que essas imagens que nós temos ali, porque ela chegou a envolver 135 municípios. E aqui tem um trabalho que a gente tem que entender. Quando você tem uma enchente dessas, e entra também na área de vocês, da geografia, a rede de luz vai embora. Indo a rede de luz embora, as comunicações vão embora também. Não escapa nada. E quem teve um trabalho fundamental nisso foi o pessoal do radioamador, que comunicava o que estava acontecendo em Blumenau, comunicava para Florianópolis, passando mais ou menos a informação. Aliás, Rio do Sul, o governo central aqui de Florianópolis só ficou sabendo da história do Rio do Sul, o que estava acontecendo, por causa do pessoal do radioamador. E também não tinha energia elétrica, então os caras pegavam baterias de carros para fazer o sistema funcionar. Os médicos trabalhando naquela medicina mais rude, os caras voltaram praticamente lá na Grécia Antiga da medicina, né? Médico trabalhando com uma lamparina do lado, fazendo cirurgia sem instrumento praticamente nenhum, vela, a luz de vela, essas coisas. Então foi gravíssimo, né? E ali, nessa de Blumenau, foram 49 mortes, cara, foram 32 dias, mais de praticamente 190 mil pessoas desabrigadas. Então foi grande o estrago ali. E chegou a ser tão forte que nessa época aqui, os veículos de comunicação começaram a mostrar todos esses acontecimentos. E na rede, inclusive uma grande rede de televisão ali, a Globo, já citando o nome aqui, eles mostravam ao vivo e chegou a comover até jogador de futebol. Por exemplo, o Zico chegou a organizar uma partida de futebol onde os estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul fizeram uma seleção combinado para jogar contra uma seleção de Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. O jogo foi no Serra Dourada. O Pelé, que estava em Nova York, veio para essa partida, quer dizer, para tentar se solidarizar com o povo e arrecadar fundos, né? Opa, está entrando coisa aqui errada. Arrecadar fundos para esses desabrigados. Então, a coisa foi grave. O Roberto Carlos fez 2 shows em São Paulo para também angariar fundos. E aí o pessoal, nessa época, em 83, iria ter uma festa do imigrante alemão. Festa do imigrante alemão. Só que a enchente estragou tudo. Acabou tudo. E daí o pessoal não abriu mão da festa, quer dizer, naquele ano abriram, mas reinventaram a festa, copiando lá de Munique, onde vai dar consequência à Oktoberfest. Só que a Oktoberfest também, ela veio pós-enchente de 84, que foi tão grave quanto, né, a de 83. Aliás, se você pegar os números, vai ver que 84 subiu um pouquinho mais, né, o nível do rio. E ali, então, no mesmo ano vai ter essa festa. E eu quero chamar sua atenção aqui para uma curiosidade que tem. A grande rede aí que está cheio de coisas que iluminados colocam, diz que a Oktoberfest foi graças ao não que o Figueiredo teria dado aqui, porque tinha levado os pés do vidro ali na Novembrada, em 1979. Não é verdade. Isso é uma lorota, é uma mentira sem tamanho. Professor Luiz Antônio defendendo o ditador Figueiredo. Não cheguei a esse nível aí. Mas, como diz o italiano, se non è vero, é bene trovato. Isso não é verdade, é bem inventada. Porque o regime militar estava cambaleando, já estava saindo, os militares já estavam voltando para os seus quartéis, e então
Chama atenção uma coisa, bota um pouquinho aí, Gê. Pode ir falando, Luiz, quer ver? Eu só vou voltar aquela imagem da Veja. Tem uma coisa, você já viu a aba ali superior ali da revista? O Coração de Figueiredo. Porque ele fez uma ponte safena na época, uma coisa assim, né? E aí, olha que baita coincidência aí, né? Pode botar o Luiz de volta ali. É que o regime militar ele termina em 1985, na verdade, em 84 o pessoal já estava nas ruas, já meio chateado com o regime, né? Uhum. E ali, então, nós vamos ter essa consequência. Só que depois disso vieram outras enchentes, inclusive tão grandes, e tanto é que em 2008 o governo aqui do estado, não lembro se foi o governo do estado ou de Blumenau, da prefeitura de Blumenau, que fez um acordo, inclusive, com o governo japonês, para buscar, para aprender como contornar essas crises e se preparar para isso. Porque aqui tem uma fofoca agora, essa fofoca política, mas essa é verdadeira, não é daquela igual aquela outra. Esse homem não vamos convidar mais, ele só traz fofoca. Pois é, e a gente mas essa adora. Que é verdade que na época de 1983, os políticos meio que subestimaram os alertas que eram dados. Não vai ter esse troço aí não vai ser tão forte. E foi. Então, se você olhar, estou encerrando minha conversa aqui, se você der uma olhada, pegar lá no Alerta Blue, todas as enchentes, quanto que o rio subiu, você vai pegar que a de 83, ela foi pesada, foi sem dúvida nenhuma, mas teve outras que tiveram maior volume. E por que essa ficou famosa? Porque Blumenau tinha crescido muito, tinha vindo muita gente, a cidade tinha crescido e, logicamente, que a tragédia foi grande. Então, a tragédia foi muito grande. Imagina, morreram 49 pessoas. Você tem mais de praticamente 198 mil desabrigados. Então, isso chamou a atenção, uma comoção nacional, veículos de comunicação muito mais ágeis, tentando mostrar, helicópteros mostrando imagens de cima. Então, chamou a atenção do país, logicamente, essa tragédia ali ficou na história do catarinense, de 83 e de 84. Então, lembrando que são os 40 anos dessa tragédia, que, logicamente, será lembrado por vestibulares, será lembrado pelos veículos de comunicação, porque vai se avizinhando. É agora em julho que vem essa data, né? É julho. Pô, Luiz, obrigado pelo esse teu levantamento aí, que ficou muito bom. Eu particularmente, sabia da história que a Oktoberfest veio para angariar fundos. Agora, toda essa situação aí do futebol, do Roberto Carlos, realmente, e na época, né, se hoje essas pessoas são muito saudosas, na época era muito mais, né? Muito mais, com certeza. A distância, né, que a gente tinha, assim, hoje não, é muito mais presente. Né? E presente na literatura, essa foi... Uma ideia legal. Inclusive dessa partida de futebol, cara, para quem entende um pouquinho de futebol, jogou Zico, Sócrates, Falcão, jogaram os Éder, os caras. Eu senti que ele falou assim, para quem entende de futebol, foi alguma coisa para mim isso aí. Mas pode ser. Mas, hein, Luiz, você falando da partida de futebol, fiquei pensando aqui uma frase, né? Nunca é só futebol, né? Sempre vai além, né? Movimenta, verdade, né? Mistura a questão da paixão, da cultura do brasileiro com a sensibilidade, né? Em relação a uma tragédia. Então, ali deve ter gerado um espírito de comoção mesmo, sim, assim, né? Imagina. Sim, tanto é verdade isso, cara, que chegavam caminhões de donativos, mas o problema desses donativos é que não podia chegar nas pessoas, porque tinha pessoas que estavam ilhadas no prédio e não tinha como chegar lá, que tinha que chegar de barco para jogar comida lá pela janela, cara. As cenas são comoventes, são muito fortes, né? As cenas e o sofrimento das pessoas, e pessoas que não sabiam. Os caras estavam ajudando, mas não sabiam que a sua família, que estava ilhada, eles não tinham comunicação nenhuma. É só lembrar que não temos internet nessa época, nós não tínhamos celular WhatsApp. Também, né? não. O celular chega bem mais tarde, chega na década de 90, né? Coisa medonha. Pô, obrigado aí, Luiz. Foi muito boa essa tua participação aí. Eu acho que o pessoal que está assistindo vai curtir bastante também. Já vale aquele like pra gente também aí no nosso podcast. É isso aí, Luiz. Vamos encerrar esse papo? Dá o teu tchau. Valeu. Aí pra torcida. Valeu, agradeço o convite, e quando precisar, estaremos aí, né? Claro. E não deixaremos de chamá-lo. Eduardo, teu salve aí, obrigado também. Pô, Alexandre, agradeço demais o convite e
Vou dizer um negócio aqui para vocês, pessoal. O que eu sabia em relação a essa enchente de 83 era o que eu tinha lido, porque eu não era nascido na época. Mas eu tô aqui com 2 caras que não só estudaram sobre isso, mas viveram. São lendas vivas, cara. Então, só para deixar claro esse comentário aqui, porque eu sou do pós-Muro de Berlim, né? Então, sou de outras épocas. Eu estava entrando no ensino médio, o professor Luiz Antônio já lecionava na época. Mas é isso, gente. Obrigado por nos acompanhar mais uma vez. Espero que você tenha gostado e até o nosso próximo Atualizando. É isso aí.